Esses anos todos que a gente trabalha no Colégio Adventista, tivemos o privilégio, posso dizer assim, de ter contato com tantos alunos que se matricularam conosco aqui. Muitas às vezes chegam revoltosos, né, sem nenhum interesse pela escola, mas a convivência conosco, com a escola, acabou transformando a vida não só dessa criança, mas também das famílias desses alunos, né? Alunos que não se interessavam pela escola, pelas coisas da escola, mas, no entanto, lembram com saudade das capelas, das meditações, e isso significou na vida deles, né? Eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento de dois alunos, né, uma garota e um rapaz, que foram meus alunos, inclusive, no ensino médio, e depois, já que tiveram filhos, a primeira filha deles matricularam no colégio. O ano passado, inclusive, eles mandaram uma foto da menina com uniforme, dizendo: olha, eu sei que escola que eu estudei e eu quero essa escola para os meus filhos, né? E muitos dos alunos que passaram pela nossa vida aqui no colégio também deixaram as marcas deles na nossa vida. E eu queria abordar especificamente um aluno, né, que estudou no colégio e que significou muito, marcou muito a minha vida. Os pais matricularam ele no colégio. E, segundo a mãe, ele voltava para casa cantando a música das capelas, da entrada, falava da meditação. O casal teve que adquirir uma Bíblia, inclusive, para fazer as tarefas de ensino religioso. E desta forma, né, a gente pôde perceber como o Evangelho chegou até aquela família. Porém, aquele menino estudou muito pouco na escola. Ele estudou apenas 2 meses. 2 meses apenas. Ele teve uma enfermidade, uma doença fatal e veio a falecer. O interessante é que esse menino, enquanto estava na escola, colegas da classe dele convidavam ele para ir à igreja. E a mãe ali, no leito de morte, no hospital, se comprometeu com aquele menino que, independente do que acontecesse, ela cumpriria esse desejo dele de ir à igreja. E a mãe foi à igreja, estudou a Bíblia, se batizou. E passou a orar pelo marido, pelo pai, né? A escola abraçou aquele casal na época. O vice-diretor passou a estudar a Bíblia com aquele casal. Professores visitavam aquele casal e apoiavam naquele momento tão difícil. Então a escola demonstrou o que verdadeiramente é o Evangelho para aquela família. E dessa forma eles foram conduzidos à igreja e tanto o casal, ou tanto a esposa quanto o marido, se batizaram na nossa igreja. A gente pode pensar que é uma história triste do falecimento de uma criança numa família. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparada para sepultar um filho. Porém, nós podemos entender que é uma história maravilhosa porque aquela família conheceu a Cristo através daquela criança, né? Foi ela que levou o Evangelho para aquele casal. E através da escola, por estudar na escola, por aprender na escola, né? Conversando com a mãe, ela disse: a melhor coisa que eu fiz foi matricular a criança no Colégio Adventista, o filho deles no Colégio Adventista. Uma história, um momento, a princípio, triste, mas uma história de esperança. Que a certeza da salvação em Cristo Jesus e que o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e vai devolver aquele menino, aquela criança para aquela família, foi o alento para os momentos tão difíceis. A gente percebe nitidamente, olhando o tempo que passou, o quanto Deus cuidou daquele casal. Apesar da dor, do sofrimento, Deus estava cuidando de tudo. Seria mais uma história, se eu não estivesse contando a história do meu próprio filho, do Vitor Hugo. Hoje estaria com 30 anos, estudou até os 6 anos, faleceu no dia 4 de abril, no dia 5 seria o aniversário dele. Esse casal, esse pai, essa mãe, sou eu e minha esposa. E se nós estamos aqui hoje, foi porque um dia nós matriculamos o Vitor Hugo no Colégio Adventista. E a mensagem do Evangelho chegou até nós pelas tarefas do ensino religioso, pelas músicas da capela. E nós agradecemos muito a Deus, né, pelo cuidado que Ele teve conosco. Apesar da dor, do sofrimento, nós aprendemos que nós temos uma esperança. O Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e eu estarei reunido novamente com a minha família. 7 anos depois, minha esposa ficou grávida e teve outro filho, o Pedro. 7 anos, o Vitor Hugo faleceu. Depois, 7 anos depois, nasceu o Pedro. O Pedro é uma outra criança, completamente diferente do Vitor Hugo. Mas Deus teve o cuidado. O Vitor Hugo era do dia 5 de abril e o Pedro nasceu no dia 5 de maio, 7 anos depois. E Deus demonstrou o seu cuidado conosco. Eu tenho certeza que a escola, matricular o Vitor Hugo na escola, significou muito na nossa vida. Para nós foi um privilégio o dia que nós colocamos o uniforme no Pedro e levamos ele para a escola.
voltamos a ter o privilégio de ter um filho estudando no Colégio Adventista. E muito em breve, o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu. E eu estarei reunido com a minha família. Eu, minha esposa, o Pedro e o Vitor Hugo, para nunca mais nos separarmos. Hoje eu sou humano, eu sofro e sinto saudade. Parece que o tempo não passou. Mas nós temos uma certeza que o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu e nós estaremos eternamente com Ele, para nunca mais nos separar.